de como é que vai ficar, quem será o ministro, né? Um pouquinho de coriza matinal. Quem vai ser o ministro, como é que vai ficar essa indicação da Polícia Federal, e grandes expectativas para o dia de hoje, né? O ministro Celso de Mello do Supremo aceitou a instauração de inquérito contra o presidente para esclarecer as declarações dele e do ex-ministro Sérgio Moro. Então, no momento difícil que o país está passando, né, nós temos um conflito na política, e política é tudo, né? Tudo decorre de uma boa política. Aí, Renato, então vamos lá. Renato, a Ana, Carolina, Leonardo, Márcia, Renato, Robson e Sara. Gostei da pontualidade de vocês. É assim que a gente toca a vida, né? Não dando moleza mesmo, porque, como diz o Chico Pinheiro, é vida que segue. E hoje a nossa aula é uma aula muito importante, porque é muito comum esse assunto que nós vamos tratar no âmbito do direito previdenciário, né? Eu até minha lei, se eu precisar, eu pego ela ali. Mas que versa sobre o auxílio-doença. Então, quer dizer, nem todos têm aposentadoria por invalidez, porque para ser considerado inválido é o ápice, né? Sobretudo em relação à idade, em relação à gravidade das lesões, o caráter permanente dessa incapacidade. Então, via de regra, é mais comum a pessoa se adoentar ou sofrer um acidente e retornar ao trabalho do que, obviamente, a aposentadoria por invalidez, que é um outro tipo de benefício, mas que pode decorrer desse, inicialmente, que é o auxílio-doença, né? E eu comecei a aula trazendo eu vou gravar em áudio, porque qualquer pane, eu mando o áudio para vocês. Espera aí, eu já estava até na turma aqui, nono A previdenciário. Pronto, eu vou gravando aqui. Então, como eu disse, né, é o primeiro passo para se constatar realmente uma incapacidade temporária ou permanente, e se essa incapacidade permanente for incapacitante com caráter definitivo, depois de um tempo, normalmente depois de uns 5 anos mais ou menos, ou até antes, se a coisa for muito grave, pode-se converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o que é difícil, né? Considerando, como eu disse, o fator etário, a natureza da enfermidade, e se ela tem realmente um caráter definitivo incapacitante. E apresentei como fundamento jurídico a Constituição Federal. No artigo 201, ela passa a elencar quais são os benefícios que o regime geral de previdência social ampara os trabalhadores e segurados, né? E também a Lei 8.213, que, como eu disse na aula anterior, é a lei que dá suporte, que regulamenta toda essa questão dos benefícios e dos beneficiários, né, e seus respectivos dependentes e os contribuintes. E também o decreto regulamentador, todos eles já a partir de 2020, atualizados com a emenda constitucional, ok? Então, agora nós vamos para o conceito de doença, porque quando a gente fala auxílio-doença, auxílio seria o pagamento, um valor que você vai receber, tem critérios para ser calculado, e você vai receber esse auxílio exatamente porque você está incapacitado para o trabalho. Então, você está incapacitado para o trabalho ou você está incapacitado para o exercício das suas atividades individuais. E essa incapacidade, ela tem uma fundamentação, que é exatamente uma doença ou um acidente. Mas eu preferi ficar com o termo doença, o que é doença, e fui me socorrer de uma definição, de um conceito estabelecido pela OMS. A OMS também está em muita evidência no momento por conta da pandemia, mas é muito bom saber que existe um núcleo internacional preocupado com a saúde no mundo, né, e o que pode ser feito a partir daí. Então, a OMS define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, a saúde ela não está feita totalmente ao seu aspecto físico, mas também a questão mental,
e a questão social. Eu acho que, no momento, nós estamos um pouco como doentes sociais, à medida em que nós estamos com condicionamento de coexistência, né? Então, você não tem a possibilidade de ficar se deslocando para a casa de familiares ou até o comércio e tudo mais, para você falar que a nossa vida ela é pautada nisso, né? Os relacionamentos. Então, por que não dizer que às vezes pode existir o doente social, que é aquele que está na contramão da própria natureza humana, que pela natureza humana e nossa qualidade de seres gregários, nós nascemos fadados a conviver na sociedade. E aquelas patologias que realmente podem afetar o equilíbrio mental, a saúde mental. Então, a mente governa o corpo, nós já sabemos. Mente sã, corpo são. É considerada, hoje, por exemplo, síndrome do pânico, que você tem um distanciamento social, porque você tem fobia, né? A própria questão da depressão e todas as doenças psíquicas, além daquelas que são comuns no aspecto físico. Então, seria esse equilíbrio, né? Entre o corpo, a mente e o contexto onde nós estamos inseridos, que é a sociedade. E não são consideradas doenças aquelas que não produzem incapacidade. Se não houver incapacidade temporária ou permanente, esse benefício vai ser negado. Então, tem que provar o estado incapacitante. Daqui a pouco a gente fala como é que nós vamos provar. Aí vem a carência. Não sei se a senhora já falou sobre a perda da qualidade de dependentes. No meu caderno, esse assunto seria dito hoje. Ana, vamos deixar deixa eu anotar aqui, como a gente pegou o fio da meada já, perda da qualidade de dependente. Ok, Ana, eu vou deixar a interrogação aqui e a gente pega isso depois, tá bom? Para seguir com essa aula aqui. E aí, a carência, eu não sei, todos nós aqui já ouvimos falar, é mais comum, mais recorrente, quando você contrata um plano de saúde, em que você, a pessoa que faz a venda, o corretor, ele fala assim, olha, você vai entrar no plano, vai ser uma carência de tantos meses para exames, de tantos meses para cirurgia. Carência seria o número de prestações que o segurado paga para poder alcançar determinados benefícios. Então, nós vamos sempre trabalhar com as carências, que são todos esses benefícios, alguns não têm, e até aqui dentro da doença também nós vamos verificar que algumas doenças, pela natureza da gravidade delas, você não vai ser exigido o cumprimento de carência. Mas a grande maioria tem carência, ou seja, você tem que preencher um número mínimo de prestações pagas para obter a concessão, o deferimento do benefício. Então, carência é o cumprimento do número de contribuições necessárias para a concessão do benefício. Aqui no auxílio-doença, no caso, é um período de 12 contribuições mensais, né? Exceção ao caso de acidente do trabalho, que acidente do trabalho é sempre algo inesperado. Nós vamos ter lá na frente uma aula, como vamos começar a tratar dos benefícios, só de auxílio-acidente, tá? Porque o auxílio-acidente é uma sequela do benefício de auxílio-doença acidentária. Então, a exceção é feita ao acidente do trabalho, que pode ser no primeiro dia, no primeiro minuto que você está trabalhando e que sofreu um acidente. Pode ser um acidente fatal, pode ser um acidente que cause uma incapacidade temporária. Então, é o único que vem aqui desprovido dessa exigência de 12 meses e além das doenças graves. Bem como aqueles segurados que são considerados segurados especiais, que está na aula anterior, que vem aquele pessoal que trabalha na agricultura, os rurícolas, na piscicultura, que são considerados como segurados especiais do regime, até por conta da natureza do trabalho. Eu também vejo a utilidade do trabalho deles em relação à população, que eles estão ali lidando com a alimentação das pessoas, é um trabalho mais pesado também, então eles têm esse regime de exceção para eles. O artigo 25 a 27A,
estabelece os períodos para acesso ao benefício. Então, na lei previdenciária, nessa capitulação que eu coloquei para vocês, vai estabelecer esses períodos de acesso, ou seja, o cumprimento dessas carências por conta do segurado. O período de carência é contado, aí vamos pensar, como é que vai contar? Como é que vai começar a contar esses 12 meses? Para aqueles que se filiam voluntariamente, autônomos, facultativos, o próprio empresário quando constitui a empresa, então, os empregados, a partir do momento que registra-se a carteira de trabalho deles junto ao empregador, eles já entraram no sistema. Tem uns que entram, são demitidos, tem dificuldade financeira lá na frente, para de pagar, depois retorna. Então, isso acontece com frequência, da pessoa não ter um emprego constante, ser demitido, sair da empresa e às vezes ficar um bom tempo sem recolher. Quando, na realidade, o que seria aconselhável é saiu do emprego, deu baixa na carteira, recebeu o seguro-desemprego, porque se você pagar como facultante, você não vai receber seguro-desemprego. Recebeu o seguro-desemprego, começa a pagar como segurado facultativo, até que sobrevenha um novo emprego, para você não se desfiliar, porque vai ter lá um período de graça, nós vamos falar daqui a pouco, em outro tempo também, vai ter esse período de graça, mas se você não continuar após o período de graça, aí você perde essa qualidade de segurado. Acho que é isso que ficou faltando na aula passada, né? Ou seja, você tem esse tempo, tem duas contagens diferentes, mas se você passou aquele tempo e não contribuiu, você se desligou do sistema e você vai voltar depois. E quando você volta, vai ser exigida metade da carência que faltava. Por exemplo, aqui, no auxílio-doença, a carência é de 12 meses. Você se desligou do seu emprego, parou de pagar a previdência, retoma as suas condições financeiras, ou retoma o emprego, e você tem uma doença, é exigido que você tenha metade do período da carência para aquele tipo de benefício. Então, quando volta, você deve cumprir metade, o que seria 6 meses, né? Então, os empregados, a partir do registro, os facultativos, autônomos, empresários, a partir da afiliação. Lembrando que para a afiliação, há situações lá que são obrigatórias. A grande maioria é filiação obrigatória na medida em que você recebe, né? Em que você tem uma atividade remunerada. Então, se entende, se você tem uma atividade remunerada, você é um contribuinte obrigatório do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social. Então, carência, 12 meses, né? Se afastou, vai voltar, cumpre carência pela metade, 6 meses. Exceção feita à questão do acidente, ok? Exceção feita aos trabalhadores segurados especiais. E exceção feita às doenças consideradas graves, cujo rol está na lei. Então, não vamos inventar. O meu é grave, gravíssimo. Tem um rol, uma discriminação daquelas reconhecidas pelo órgão previdenciário como sendo doenças que realmente não se cobre, não se exige essa carência, né? A carência está certo, porque para obter o benefício tem que ter um número X de prestações pagas. Senão, já pensou, entrou num dia, já antevendo, até como doença pré-existente, né? Que lá também vai ter situações para essa questão da pré-existência. Aí você, deixa eu entrar logo aqui para eu poder receber da Previdência. Então, não seria até justo com os demais segurados que continuam pagando as suas prestações mensais, né? As suas contribuições. Quem são os beneficiários do auxílio-doença? Todos os segurados do Regime Geral da Previdência Social. Não se faz acepção, né? Se é empresário, se é facultativo, se é autônomo, se é empregado, enfim, não há exceção. Todos são beneficiários. O único que saiu desse rol por doença foi o preso. O preso tem um tratamento diferenciado agora com a reforma, né? Ele vai ter 3 situações. Se ele está em regime fechado,
Se ele está em regime aberto, se ele está em regime semiaberto. E aí, dependendo dessa situação, ele pode ter o auxílio-doença. Até, às vezes, por patologias adquiridas na própria unidade prisional. Por exemplo, é comum ter tuberculose, né? E a tuberculose é um benefício até que não exige carência, nós vamos verificar aqui. Então, o preso vai ter um tratamento diferenciado, embora sendo segurado, embora tendo preenchido carência pela prisão, ele vai ter um tratamento diferenciado. E aí vem a perda da qualidade de segurado. Acho que lá, Ana, nós falamos a perda da qualidade de dependente, e aqui nós vamos falar da perda da qualidade de segurado. Aí a questão vem, tudo está feito à contribuição. Quando o segurado permanece sem contribuição ao regime, perderá essa qualidade para fins de concessão do benefício de auxílio-doença, sendo que a partir do retorno, é o que eu já havia explicado. Então, se ele deixou de contribuir para o regime, fora do período de graça, que é um período que nós vamos ter que explicar à parte, não é aqui, fora de estar dentro desse período de graça, que é um período em que, embora não havendo contribuição, você ainda recebe os benefícios, né? Então, até ali, às vezes eu já peguei a situação, falei, corre, dê logo a entrada, porque você está dentro do período de graça. Eu não paguei mais. Ou eu pagava, ou eu comia. Então, eu preferi cuidar da manutenção e alimentação da minha família para minha subsistência. Não tinha dinheiro para pagar a previdência. Aí a gente conta lá, quando ele saiu, e se ele está dentro desse período de graça. Ótimo, ok. Mas aqui para nós vamos entender, tem 12? Ok, tem direito. Se afastou, voltou a contribuir, voltou a ser um segurado, o período a carência vai ser exigida se ele contribuir por mais 6 meses. Aí ele entra de novo e tem a cobertura. Em aula futura, trataremos da perda da qualidade de segurado quando efetivamente decorre sem contribuição o que se chama período de graça, né? Onde ele vai receber esse favor. No meio religioso, fala que graça é um favor imerecido. Mas aqui, no âmbito previdenciário, é um favor merecido, porque a pessoa contribuiu por um tempo, né? E aí vem a isenção da carência. As situações em que essa carência não é exigida. Qual é a carência? 12 meses. Então, o decreto regulamentador da Previdência, o decreto 10.048/99, estabelece casos onde não são exigidas a carência de 12 meses. Então, a pensão por morte, no caso do segurado estar trabalhando, sofrer um acidente ou uma doença grave, qualquer coisa assim, e sobreviver, ou então aqueles tem uns exemplos assim no direito que fala, o sujeito sofreu um acidente de trabalho, foi para o centro cirúrgico fazer uma cirurgia e lá teve uma parada cardíaca. Então, é com causa, ainda assim, morreu, pensão por morte. Salário família, que nós sabemos que é insignificante, está atrelado a uma faixa salarial, e o auxílio acidente de qualquer natureza, porque esse auxílio acidente está adstrito, né? Também a questão da ocorrência do acidente de trabalho. O acidente de trabalho não tem carência. O salário maternidade, exceto para segurado especial, né? Que observará aí tem o disposto nesse dispositivo, e o salário maternidade para as empregadas, segurada empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa, porque a facultativa, a trabalhadora autônoma, a empresária, elas têm que ter uma carência de 10 meses para recebimento do salário maternidade, o que também é um outro benefício. Então, aqui entra na isenção da carência a empregada, né, normal, empregada urbana, a segurada especial, no caso, a empregada rural, e também a doméstica e a trabalhadora avulsa. Trabalhadora avulsa é aqueles que trabalham nas zonas portuárias, essas também como é que chama, mercadão lá, que você tem
aqueles trabalhadores capitaneados por um gestor de mão de obra, normalmente em zonas cerealistas, a zona portuária, que você tem uma demanda. Bom dia, Valdirene, bem-vinda à nossa aula, onde você tem uma demanda a múltiplos beneficiários, né? Você não tem um empregador direto. E essa segurada, o órgão gestor, vai fazer o seu recolhimento e ela não tem carência. Aí também o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, porque o acidente pode, como eu disse, dependendo da gravidade, gerar uma incapacidade permanente. E aí, obviamente, se essa incapacidade for permanente, não sendo possível uma reabilitação profissional ou uma readequação funcional, a pessoa está inválida. E tendo decretada a invalidez, pronto, ele não vai ter essa carência, né? Até eu gosto de lembrar que essa questão da doença, a gente também tem que trabalhar com muito equilíbrio, porque ninguém quer ficar doente, né? E ainda mais um sequelado, acidentado. Muitas vezes a questão da doença, ela é absolutamente perceptível aos nossos olhos. E vejam, por exemplo, o atual prefeito de São Paulo, né? Ainda doente com uma doença que é considerada grave, e a gente percebe na própria imagem da pessoa, né, sinais da doença. Tem doença que tem sinais comuns, por exemplo, para o carcinoma, em que, dependendo da intensidade do tratamento, a pessoa vai mudando a cor da pele, vai ficando sem os pelos, sem cabelo, sem sobrancelha. Então, é evidente, e muitas vezes, e tem doenças sorrateiras também, que você não tem nenhum sintoma, são assintomáticas, mas elas estão lá no seu organismo te destruindo, né? Então, ninguém escolhe ficar doente ou procura ficar doente para não trabalhar, porque isso pode até ser interessante por um tempo, né? Nós estamos vivendo mais ou menos isso agora. Quer dizer, nós estamos afastados do convívio social, quem puder trabalhar à distância, ótimo, perfeito. Caso contrário, quem não está trabalhando está reclamando que aquilo é um tédio. Então, é isso aqui. Uma coisa é você estar afastado com saúde, e outra coisa é você estar afastado por doença, né? Não é nada agradável, você tem limitações físicas, muitas vezes não pode ter contato com outras pessoas, por causa da sua baixa imunidade, e outras coisas mais. Quer dizer, doença não é algo que se escolhe, é algo que acontece, e nós somos predestinados a ter as doenças. Lá na Grécia Antiga, né, eles diziam que os meninos que tinham educação lá em Atenas, eles tinham educação física. E educação física não era somente para um treinamento futuramente militar, inclusive no serviço militar tem muito essa da questão de você estar em plena forma física, porque você vai ser exigido, mas também para preservar a saúde na idade avançada, porque com os anos idos, é muito comum e recorrente alguns tipos de patologias comuns, por exemplo, diabetes, doenças, os cardiopatas, a pressão arterial elevada, reumatismo, artrite, mal de Parkinson, qual outro aqui? Alzheimer. Então, são doenças que, claro, que mesmo que o idoso não tenha preenchido o número de carências, mas ele pode preencher o número de carência para a questão da invalidez, são, assim, absolutamente previsíveis. E toda a ciência hoje, ela vem se preocupando em como combater e evitar essas doenças para que a gente possa ter uma vida saudável, o máximo possível dentro dessa questão da longevidade. Então, tem doenças que atingem determinados fatores etários e tem doenças que atingem qualquer pessoa, de forma que, às vezes, o empregador, ele não acredita na doença do empregado, né? Eu acho que tem aquele livro do Roberto Chinachi, O Sucesso é Ser Feliz, que o prefácio do livro é exatamente uma pessoa assim, é uma pessoa que ama trabalhar,
né? Tem sintomas, eu tenho uma dorzinha de cabeça, vai lá, toma um comprimidinho. Eu tenho isso aqui, mas ela não vai se tratar. E quando vê, nesse caso do livro, né, a pessoa teve um ataque cardíaco. E quando vê, o trabalho ficou para trás e você negligenciou na sua saúde. E é muito comum isso acontecer. Eu não digo só em relação a mim, mas eu posso dizer em relação à grande maioria, que coloca o trabalho sempre em primeiro lugar e a saúde, eu não sei se está ocupando o 10º lugar, mas que é importante preservar periodicamente com exames e você evitar isso, né? Porque existe a medicina preventiva. E eu acho isso importante. Hoje você está tendo telemedicina, quer dizer, você não precisa se deslocar até o convênio médico, o especialista. Você pode encurtar esse caminho, dizer seus sintomas, já requer seus exames e não precisa ir. O que nós chamamos de prevenção às doenças, né? No ambiente do trabalho, periodicamente, você tem o exame médico periódico, claro que é muito simples, mas que eventualmente pode o médico do trabalho, que é uma especialidade da medicina, evitar esse tipo de situação. E ele vai ser o médico do trabalho, na empresa, no caso, ele vai ser muito demandado quando sobrevier essas questões de auxílio-doença. No limbo jurídico lá na frente, que a gente vai falar um pouco também. E entende-se como assim, aí vem a questão do acidente de trabalho, que não vai exigir carência, e aquelas patologias que decorrem dessa situação. Aí vem algumas doenças que vão ter um tratamento diferenciado, sem exigência dos 12 meses, um ano pagando a previdência. Seria inexigibilidade, não será exigido, portanto, carência para as seguintes doenças, e essas doenças estão capituladas no artigo 151 da lei ordinária que regula o serviço de previdência para os segurados. Essa lei é o que eu disse para vocês. Quem quer trabalhar com previdenciário, essa lei é fundamental. Até que seja elaborada uma lista de doenças mencionada no inciso 2 do artigo 26, independe de carência, concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, né? Que todo mundo fala, melhor aposentadoria por invalidez, porque ela atinge 100% do salário de contribuição. Mas ela é muito difícil, né, de conseguir. Então, o que acontece? Vai para um auxílio-doença, muitas vezes prolongado na linha do tempo, 4, 5 anos, e às vezes até mais, e o perito não dá a invalidez, né? Não, vamos continuando, vamos tratando, para ver se você se recupera. E às vezes é evidente que a pessoa não vai conseguir mais voltar. Mas então você pode passar por uma reabilitação profissional e ser readequado funcionalmente. Mas tem doença que, pela severidade, né? Daqui a pouco eu vou citar uma que eu até conheci uma pessoa, ela já autoriza, por parecer médico do perito do INSS e também pelo médico que acompanha o paciente, que não necessariamente é o perito, porque o perito do INSS vai ter um contato com o paciente para que ele faça a sua análise técnica, se aquela pessoa deve ou não receber o benefício. Mas não é o perito do INSS que cuida da doença do segurado. Na realidade, é o seu médico, ou particular, ou médico do convênio, ou médico do Sistema Único de Saúde, né, que, como dissemos, é abrangente e vai tratar todo mundo. Então, é lá que começa essa questão de se caracterizar a gravidade da enfermidade. E aqui vem explicando a tuberculose ativa, que já foi um monstro, né, essa doença no Brasil. Hoje está sob controle, é muito comum entre os presos, até por causa do ambiente. Aí vem a hanseníase, que era a aludida lepra, né? Nós temos a alienação mental, as patologias mentais, que, porventura, a pessoa pode ter doenças mentais que vão aparecer num determinado momento da vida. Eles falam muito da esquizofrenia. O esquizofrênico não necessariamente é uma pessoa que deve ser afastada ou considerada inválida, depende o grau dessa doença, porque ela tem tratamento médico, mas ela eclode
numa certa faixa etária, já está ali predisposto, ela vai eclodir, e qualquer patologia mental, ou até que decorra, por exemplo, de uma doença ou de um acidente, e a pessoa fique com esse impedimento de entendimento para os atos da vida civil, né? E quando a gente fala que aqui seria uma alienação mental, é a pessoa que realmente não tem plena consciência para o exercício dos atos da vida civil e, consequentemente, atinge a sua capacidade para trabalhar. Lembrando que o estatuto da pessoa com deficiência, ele não fecha, né, totalmente a possibilidade de uma pessoa acometida de uma certa patologia mental ser impedida para o trabalho. Aliás, ao contrário, né, não existe mais incapacidade para o portador de deficiência, uma incapacidade total, ela vai ser sempre uma incapacidade parcial que vai depender de uma apuração técnica de um médico, se for psiquiatra, seja lá qual for, que cuide desse setor aí, da mente humana. Então, é lá que nós vamos ter um parecer dizendo da aptidão ou inaptidão para o trabalho, porque o trabalho, ele é considerado um direito social. Então, se é um direito social, quem vai tolher a liberdade de uma pessoa que tem uma certa deficiência? E as empresas, até elas têm esse tipo de benefício, de contratar, depois de 100, no mínimo 100, acima de 100, ela é obrigada a ter um número de contratados com portadores de deficiência. Aí vem a esclerose múltipla, essa que eu conheci, essa sim é uma doença sorrateira, porque ela vem minando todos os seus movimentos, né? Isso aconteceu com a Alexandra Zafir, irmã do pai da Sasha, lá da Xuxa, né? E ela é uma moça, eu conheci uma advogada muito combativa, fazia sustentação oral, uma mulher, assim, muito ativa, que trabalhava com um grande criminalista, Zacarias Touron, e ela foi acometida da esclerose múltipla, e ainda assim, e aquele cientista inglês, que até tem teoria do tudo, Stephen Hopkins, eu acho que é isso, não me falha a memória, e ele foi acometido, lá quando ele ainda cursava a universidade, ele viveu mais de 70 anos com a enfermidade, só movimentava os olhos. E tem, claro, é caríssimo, quem pode, né? Mas ela viveu isso daí, até a falência total, e ela veio a óbito muito antes dele, ela viveu muito menos que esse cientista inglês. E evidentemente que é seríssimo. A pessoa já sabe o que vai acontecer com a progressão da doença, é uma doença progressiva. Aí vem as cardiopatias, hepatopatia grave, neoplasia maligna, câncer, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, porque nem toda cardiopatia é grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, que é a doença renal, estado avançado de Paget, síndrome da deficiência imunológica HIV, que hoje está sob controle e talvez tenha um tratamento, a pessoa pode ter uma vida normal, né? Ou contaminação por radiação. Então, essas doenças têm um enfrentamento diferenciado em relação à inexigibilidade da carência, desde que provada, obviamente, por relatório médico, né? Critérios para a concessão. A concessão do auxílio de previdência é assim. Bom, está incapacitado para o trabalho. Agora, diz assim, por quanto tempo? Quem vai dizer por quanto tempo aquela patologia vai acometer a incapacidade do trabalhador será o seu médico. Né? Então, normalmente, o que o médico faz? Olha, você tem 3 dias aí para você se recuperar. Essa doença é leve. Ah, você tem 10 dias, você tem 20 dias. O que vai acontecer? Você tem 3 meses, 6 meses, o médico vai dizer. Então, o que acontece? Os 15 primeiros dias a empresa paga, do 16º em diante, quem vai suportar o encargo será a Previdência Social. E o que vai acontecer com isso? Se for doença que decorre de acidente, é
interrupção do contrato. Se for, aula de direito do trabalho. Se for doença que não guarda nenhum nexo causal com o trabalho, é suspensão do contrato. Se é interrupção, você conta o tempo de serviço. Se é suspensão, você não conta o tempo de serviço. Então, essa questão do enquadramento leva a muitas discussões ao âmbito judiciário, porque muitas vezes a empresa não quer reconhecer que aquela doença tem nexo causal com o trabalho, até por conta da garantia de emprego do acidentado, né? E às vezes nós vamos buscar isso lá na Justiça do Trabalho, porque a empresa não vai reconhecer. Não que somente ela tenha poder de decisão, porque o médico que cuida desse paciente pode dizer que essa doença tem conexão, nexo causal com o trabalho. Mas isso acaba virando um conflito muito grande e que leva a esse tipo de reclamação, porque o auxílio-doença ele tem um número, né, que caracteriza, que é o 31, e o auxílio-acidente tem um número que caracteriza, que é 91. Quando concede, sai a carta de concessão com o 31, você já sabe que é doença. Quando sai com 91, você já sabe que decorre de acidente. E aí o acidente é inequívoco, que tem a garantia de emprego e que é interrupção de contrato de trabalho. E aqui vem, para a concessão, os 15 primeiros dias consecutivos, quem paga é o empregador, 16º em diante, quem vai pagar é o INSS. Agora, só tem um problema, né? Do 16º dia em diante, tem que dar entrada no auxílio-doença, que depois à frente nós vamos ver. Tem empresa que faz isso, tem empresa que não tem, por exemplo, quem é doméstico, quem é avulso, quem é autônomo, quem é empresário, esse daí ele vai ter que fazer por ele. Ou até, se for empregado e a empresa não dispor desse convênio com a Receita Federal, é ele que vai ter que procurar dar entrada quando começou o 16º dia de incapacidade, tem laudo incapacitante, aí ele vai dar entrada no auxílio-doença online hoje pelo meu INSS. O auxílio-doença é dividido em 2 tipos, o previdenciário, que é o comum geral, que decorre de qualquer doença incapacitante, e o acidentário, que decorre do acidente. E aí onde eu coloquei para vocês os códigos. Qual é o código do acidentário, qual é o código do comum, no caso, o previdenciário. E quando eu estava estudando essa aula aqui, eu descobri que tem um projeto de lei, que até citei aqui no B, nas folhas 3, que é um projeto que concede pensão especial no importe de um salário mínimo para aqueles trabalhadores da área da saúde que perderam a vida, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, atuando na Covid, né? E nesse caso aqui, não tem a ver com a pensão por morte que será paga ao dependente, mas vai funcionar como uma indenização. A pessoa perdeu a vida, tem o benefício previdenciário? Sim, ok, mas se for aprovado, a família, né, no caso os dependentes, vão ter essa indenização mensal por conta da perda dessa pessoa, né, uma indenização de um salário mínimo. O texto está em análise e deixa claro que a pensão especial mensal tem natureza indenizatória e não impede o pagamento de outros benefícios previdenciários. Que tem agora essa campanha de empresa solidária, que está aparecendo bastante no Jornal Nacional, que você vê imagens de trabalhadores da saúde que tem até as marcas, né, cortadas na face, que não pode tirar a máscara de jeito nenhum. E fica ali dias, horas consecutivas cuidando dos pacientes. O valor do benefício. Aí, gente, aqui é uma conta que o sistema, normalmente, quem faz esses cálculos é o agente previdenciário, porque a conta, vocês vão ver aqui, que tem que pegar uma porcentagem daqui, uma porcentagem dali, de forma que o benefício mensal, a média mensal, não pode ser superior à média do último ano de trabalho. Então, você vai ter que a regra é que ela é 91% da somatória geral do salário de contribuição, começando a partir de julho de 94, eles vêm trazendo, atualizando a média até aqui,
para você ter uma média razoável, mas para quem tem menos tempo, ninguém pode receber mais do que a média superior a 12 meses de salário. Então, aqui é uma forma de cálculo que quem faz é a Previdência, né? E depois, se ela realmente, essa média não for compatível, você pode pedir revisão, mas esse cálculo, via de regra, é feito pela Previdência. É igual à execução como é que chama? Quando você pede judicialmente, e aí fica anos lá discutindo no processo, aí fala quanto que deve de auxílio-doença desse período. Normalmente chama-se de execução, cumprimento de sentença invertido, em que quem faz o cálculo é o devedor. Eles têm o sistema deles lá, o critério de apuração de valores, né? Quem não tem direito ao auxílio-doença? Então, a regra geral é que é para todos os segurados, mas vai ter uns que não vão ter. Aí vem assim, o segurado que se filiar ao sistema e for... Oi, Ana. Eu tenho duas perguntas. Sim. Uma, achatado quer dizer reduzido? Isso. Tá. Achatado reduzido, sim. E a Marcinha está perguntando qual foi o projeto de lei. Tá aqui, ele está em negrito nas folhas 3, é o projeto de lei 1947/2020, que está tramitando na Câmara Federal. Ok? Então, tá aí. Então, vamos lá. Quem não tem o direito de auxílio-doença? Aquele que já entrar acometido de uma lesão, talvez grave, né? E isso, às vezes, fica difícil de ser provado também. Eu já tinha. Às vezes a pessoa fica calado, aguenta firme a onda, e depois, quando vai no médico, fala, quanto tempo o senhor tem? E nem sempre o médico tem, igual o lobo mau, né? Que tem a bolinha de cristal. Que até cantei para vocês, né? O truque da bolinha de cristal. Então, às vezes o médico não tem, às vezes o próprio médico pode ser, o advogado não é enganado pelo cliente, falseando a verdade, e o médico também pode ser enganado, dizendo, não sentia nada, passei a sentir agora. E às vezes a pessoa já tem, entra no sistema para poder ter o benefício, vai depender muito da prova. E aqui, exceto quando sobrevier motivo de progressão ou agravamento. Então, se entrou, por exemplo, quem tem artrite, artrose, que é uma doença que ela também é progressiva, tem tratamento, mas ele é um tratamento paliativo, porque o Parkinson também é progressivo. Então, entrou, mas estava trabalhando normal, de vez em quando tinha lá um problema, mas normal. Se isso se agrava durante o trabalho, durante o período de contribuição, aqui fala progressão ou agravamento. Então, se é uma doença progressiva e lá na frente, como a esclerose múltipla, que você pode ter, por exemplo, uma perda da movimentação do pé esquerdo, mas você continua andando. E aí depois você está lá trabalhando e aí você perde o movimento do pé também direito, aí você já não pode mais andar. Você vai de cadeira de rodas, aí assim você vai. Aí depois você já não movimenta mais o braço, entenderam? Então a coisa vai progredindo de uma forma que aí nesse caso não pode ser excluído. Entrou razoavelmente bem e no tempo houve a progressão e a pessoa, no caso, nesse caso de progressão ou agravamento, ela vai ter. Agora, se já entrou totalmente, entre aspas, né, bichado, aí não vai ter. O INSS pode negar, né? E eu digo, toda negativa administrativa comporta uma avaliação judicial. Bem como também não será devido ao segurado recluso em regime fechado. O preso que estiver condenado, né, e cumprindo pena em regime fechado, ele já vai ter assistência médica dentro da unidade prisional. Ele não vai receber o auxílio-doença, porque o auxílio-doença é para o segurado. Então, ele não tem. Aí vai ter também, e aquele que em gozo do benefício for preso, tendo-o suspenso por 60 dias, então é assim, se ele está em gozo do benefício e for preso, suspende o benefício. Aí ele sai. Se ele sair dentro dos 60 dias subsequentes a essa suspensão de pagamento, ele volta e retoma, se acontecer dentro de 60 dias.
Caso contrário, e se também ele for colocado em liberdade, né, aí ele pode ter o benefício, como é que tem o termo aqui? Restabelecido. Ele pode ter o benefício restabelecido a partir dessa soltura, dentro dos 60 dias. Se passar dos 60 dias, ele vai ter que entrar com um novo pedido de benefício. E também será concedido para aquele preso que está no regime aberto ou semiaberto, porque esse tipo de regime não cerceia a possibilidade de exercício do trabalho. Já o regime fechado cerceia, e ele é cuidado pelo Estado. E aqui ele vai ter que buscar seu próprio cuidado, desde que ele tenha as contribuições, como nós também dissemos, né? E também não tem direito àquele que não cumpriu a carência. Da cessação do benefício. Bom, a cessação do benefício, ela vai sempre estar atrelada a uma... Interessante seria no mínimo justo. Ok, Márcia. Ok, não li aqui. Incide algum tributo, desconto? Não, porque vai ter caráter... no caso do projeto de lei, é caráter indenizatório. Toda indenização não tem tributação. No auxílio-doença, se a pessoa tiver um salário que pode ter imposto de renda, vai descontar o imposto de renda. Agora, não tem o desconto do INSS no auxílio-doença, mas pode ter o imposto de renda no auxílio-doença. Professor, e o caso da esquizofrenia é pelo BPC? Pelo BPC, é caso de pessoas que não têm contribuição, Eurípides. Quem não tem contribuição e tem problema mental, né, e esse problema mental impede a pessoa para o trabalho, ou qualquer outra patologia impeditiva, que eles falam que são considerados deficientes, e aí está sujeito àquela renda familiar também, ele vai receber o BPC, porque ele não tem contribuição. Se ele tem contribuição e está com alguma patologia mental, ele vai para o auxílio-doença, entendeu? E aí, quando cessa o benefício? E aí é onde entra uma questão muito controversa, que eu deixei até como uma atividade para vocês, porque nós não temos um critério de interpretação fechado, que é o perito do INSS dar alta médica, né, e falar, olha, você está apto, volte, ou você tem que ser reabilitado, e a pessoa está capengando, ainda não está bem, aí vai lá para a empresa, tem que fazer um exame médico, e o médico da Previdência diz que você não está bem. E aí você vai ter duas opiniões numa mesma problemática paradoxais. E aí, o que eu faço? Eu não tenho condição de trabalhar, a empresa não me quer, não me aceita. Gente, tem tantas... Eu pesquisei algumas decisões aí, que eles chamam de limbo jurídico previdenciário. Um diz que sim, outro diz que não. E nós tivemos uma palestra de uma juíza do trabalho na... Professora, a nossa prova. Só um minutinho mais. Nós tivemos uma palestra de uma juíza do trabalho que abordou essa questão, era um encontro de direito previdenciário, e ela abordou quem tem presunção de veracidade no parecer. É o perito do INSS ou é o médico da empresa? Então, como o perito do INSS, ele goza da presunção da veracidade como autoridade administrativa, né, entende-se que a palavra dele é que é certa. Mas o empregado, encontrando-se inapto, ele pode, com base nesse antagonismo de decisão, procurar o benefício junto à via judicial. E ele só vai poder fazer isso quando ele tiver esse não da Previdência. Eu não posso ir direto para a via judicial sem ter exaurido pelo menos o primeiro passo da esfera administrativa, da entrada do benefício, me submeter à perícia, e a perícia falar não tem, ou da entrada no benefício, submeter à perícia falar tem por um certo tempo, depois você tem uma alta médica, e essa alta médica, você não está, como é que eu posso dizer, preparado para voltar ao trabalho. Aí nós vai ter um embate judicial, né, que é longo, e aí não é nem o da Previdência, nem o da empresa, você vai estar municiado de toda a documentação, e eu digo isso com muita propriedade, que você, no caso, que está trabalhando com previdenciário, você atende uma pessoa desse jeito, querido, você tem que ter um laudo médico, um relatório médico, com o nome do médico, CRM do médico, especialidade do médico, discriminação da doença, Código Internacional de Doença, ela vai ter que explicar ali qual é o teu CID,
exames que você fez, tomografia, ressonância, exames de sangue, enfim, receituário médico, tudo que você tiver como prova para dizer que você está incapacitado, leva toda essa... Normalmente, quando a pessoa vai na perícia, ela começa a orar na noite anterior. Fala, ai, meu Deus. Tomara que ele reconheça a minha doença. Às vezes é por oração, você pode acreditar num negócio desse, né? E ela vai e leva tudo aquilo. Ele tem que convencer o médico, o perito, porque ele não vai olhar você fisicamente, ele vai olhar a sua documentação médica. Então, o que eu oriento? Faz uma pastinha, coloca arrumadinho, bonitinho, né? E leva. Quantas vezes eu separei documentação para cliente meu do escritório, tudo arrumadinho, por ordem de data, para ele ir lá e pedir o benefício. Só por agendamento, né? Ninguém vai lá, eu quero ser periciado. A perícia, ela é agendada e pode ter esse problema. Ora, se ele deu alta e a alta não é compatível, ação judicial que pode dizer que ele está certo ou que a pessoa tem direito ao benefício. Se chegar nesse patamar, por sentença judicial, entender que tem direito ao benefício, o juiz normalmente manda implantar, mas o INSS pode recorrer. Então, isso vai seguir, a pessoa vai ficar sem nada. É isso que eu sempre falo. Às vezes é uma questão de decisão. Olha, você está medianamente com condição de voltar a trabalhar? Porque você vai ficar sem receber um bom tempo. A pessoa tem que ter essa consciência. Vai viver da ajuda dos amigos, dos parentes, do marido, da mulher, sei lá de quem, porque não pode trabalhar e a Previdência diz que pode. Então, você vai se submeter a uma decisão judicial que você não pode dizer certamente que vai ganhar ou que vai perder. E aí tem toda essa explicação que eu fiz aqui para vocês, né? Ana, sim, querida. Em referência a você entrar com ação judicial sobre o benefício de auxílio-doença, a ação tem que ser proposta em âmbito federal, né? Não estadual. Onde houver a Justiça Federal, é nela que você vai entrar, porque ela é ajuizada contra o ente autárquico, contra o INSS. Onde não tem, vai na Justiça Comum, tá? E se leva esse conjunto de provas para o juiz, né? E é o que eu falei. Aí o juiz, por exemplo, manda instaurar, você conseguiu, você ganhou a sentença favorável, recorreu, o acórdão é favorável, desce para ser feito o cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, já pede, sempre nesse tipo de ação, você pede liminar para conceder. E uma vez indeferida em princípio, você pode pedir liminar no curso do processo. Então, o que é mais urgente? Implantar o benefício, se você já está há anos na via judicial e você, por exemplo, ganhou no tribunal, que implante o benefício, como agora está fazendo, né, porque não está atendendo o INSS, então o que eles estão fazendo? Quem pediu está implantando provisoriamente e dando um valor X, e depois vai verificar, se for a mais, vai pagar a diferença, se não for, como é que vai devolver esse dinheiro, né? Mas aí implanta o benefício e o período todo para trás, o tempo que está sem pagar, vai ser cobrado se for de pequeno valor, né, seria requisição de pequeno valor, acho que até 40 vezes o salário mínimo, alguma coisa assim. 60 vezes o salário mínimo, uma coisa mais ou menos assim. Aí o resto vai entrar, vai para o precatório. Só que o precatório de RPV, de requisição de pequeno valor, é pago em 60 dias pela Previdência. Né? Beleza, isso daí fica ok. Mas, e para isso, até eu encontrei uma ex-aluna minha, ela falou, olha, professora, eu só faço previdenciário. Porque até bom, e a Previdência, ela pode chamar esse pessoal todo que já está até aposentado por invalidez, chamar para verificar se recuperou a capacidade laborativa. Porque a aposentadoria por invalidez pode ser cassada a qualquer momento. É o que aconteceu com milhares de pessoas no Brasil, depois do limpa da Previdência Social, né? O benefício pode ser acumulado com o salário família e a pensão por morte de um ente familiar, no caso, não se cumula com a paga do salário maternidade e aposentadoria, ou você recebe aposentadoria ou auxílio-doença, ou você recebe salário maternidade ou auxílio-doença, os dois não podem cumular. Caso segurado no período de concessão do benefício se ative em trabalho que lhe garanta a subsistência, poderá ser cassado o benefício. Mas é interessante
que tem pessoa que está aposentada por invalidez ou recebe auxílio-doença, está trabalhando para um outro empregador. Aí vem uma questão interessante, eu já tive isso, eu vou usar isso como uma arma, né? Você tá recebendo a Previdência, está querendo aqui também, então vou pedir para o juiz oficiar a Previdência para acessar seu benefício. E aí aqui está na lei dizendo que se o que te mantém afastado não se incompatibiliza com esse trabalho que você está fazendo, não perde o benefício. Agora, se for incompatível fisicamente, você pode perder o benefício. Então, não é porque está em gozo de benefício que não pode trabalhar, porque vai ter que ver em que situação aquela pessoa foi afastada do trabalho. O acesso na via judicial para comprovar que procedeu a abertura... ninguém vai entrar na via judicial sem antes comprovar que deu entrada administrativamente. Não necessariamente precisa esperar recurso, porque recurso administrativo demora e você não vai ficar esperando sua vida inteira. Então, só o indeferimento aqui, ainda que você não recorreu e é uma prerrogativa recorrer, que você vai buscar uma melhor interpretação na via judicial. Aí eu deixei uma pesquisa para vocês, limbo jurídico previdenciário, consequências e soluções entre a divergência dos pareceres do médico do INSS e do médico da empresa, quanto à capacidade laborativa. Eu já vi decisão que, pela empresa acabar não aceitando o empregado com medo de agravar a doença e depois ser demandada, porque isso pode acontecer, se a empresa, o INSS deu alta, o médico da empresa viu que tudo bem, ele está apto, mas não para essa função, ou ele fazer vistas grossas e a pessoa, com base nisso, ter um agravamento da lesão, a empresa pode responder civilmente no âmbito da reparação de danos, o que fica bem pior. Então, eu já vi, tem decisões que a justiça condena o empregador a pagar os salários desse período de tal de limbo jurídico. Por isso que eu coloquei consequências e soluções. Vai ter vários tipos de interpretação, mas é bem rico essa situação. Quem fica na berlinda, no meio, é que nem a bola, joga para o adversário, joga para o time, joga para o adversário, joga para o time. E a bola é o trabalhador, porque é um limbo para ele não sabe para onde ele vai buscar socorro. E só resta o Poder Judiciário, porque há embate de parecer de conclusão médica em relação à sua volta ao trabalho, né? Salvo no caso de adequação em outra função, se possível for, porque se é ajudante geral, vai fazer o quê? Ajudante geral já é uma função geral. Aí o que ele vai fazer? Tem empresa que não tem outra função para ele, e aí? Porque quando ele está na reabilitação profissional, a INSS manda uma carta para a empresa, fulano de tal está sequelado, mas não está totalmente incapacitado, mude de função. E se a empresa não tem função para ele? Como é que ela vai trazê-lo de volta? Eu já respondi carta para a empresa que eu advogo que não tem outra função, além daquela. Depois não voltou mais, não sei se aposentou, o que aconteceu, se não tive resposta, né? E aí eu mandei para vocês, como plus, as etapas junto ao sistema informatizado do INSS, ok? A Márcia tem perguntas aqui. Eurípides, nossa prova, nesse caso, caberia antecipação de tutela. Sim, Márcia. Quando você vê... Está falhando, a gente já está terminando. Quando você vê o caso que é urgente, né, e você tem tudo ali, documentação farta, e não da Previdência, claro que a primeira coisa que você pede é isso. E outra, quando você vai buscar a medida judicial, a ação de concessão normalmente a gente vai pelo maior, concessão de aposentadoria por invalidez, não sendo o entendimento de Vossa Excelência, a concessão do auxílio-doença. Então, você deixa uma porta, porque se você vai só para aposentadoria por invalidez, o juiz entende que não, você não releva nada. E aí você pode ter ao menos a continuidade de um auxílio-doença, entenderam? Sempre com tutela. Professor, o som está ruim, não consigo ouvir nada, também não. Então, vai o finalzinho da aula, Ana, fala com ela. Já estou ouvindo. Vai por aqui, o restante da aula. Pronto. Oi, querida. O pessoal está perguntando sobre a nossa prova. Se poderia ser aquelas perguntas
que a senhora tem passado para a gente e já está tudo respondida. Aí, junta com esse acórdão que a senhora pediu agora, ou vai passar outro trabalho? Eu penso que é isso, porque já tem... Quantas perguntas tem, Ana? Peraí, Pro, deixa eu só confirmar, tá? Um pouquinho. Pessoal, deixa eu escrever. Ó, são 3 perguntas da primeira aula, com mais 9 da segunda aula, e acho que acredito é que não está terminando de abrir. Acredito que mais 6 perguntas da terceira aula já deu bastante pergunta, Pro. Eu acho que nós vamos ficar por aí, sim. Eu vou mandar as instruções para Amanda. Tá bom. Tá bem? Ó, Tá. está cortando o áudio, e a sua voz está cortando. Mas eu mandei, Ana, o áudio no Zap, que eu gravei a aula toda. Tá bom, Pro. Tá Acredito bom? que tá bom, tudo bem. Só vamos confirmar mais uma coisinha, Pro. A aula do dia 5 de maio continua a mesma coisa. Não, aí a auxílio-doença nós terminamos, né? A aula do dia 5 de maio vai ser a próxima terça-feira, né? Eu vou mandar outra. Vai mandar outra, mas posso confirmar o horário, das 8 às 9 da manhã. Sim, fechado. 8 Combinado, horas, Pro. 8 horas juntinhos, together.